E começou na semana passada a estação do outono. Aos poucos as noites vão ficar mais frias, já estão frias, né? Pelo menos aqui em São Paulo. As chuvas vão rarificar e os pastos vão amarelar. Infelizmente, as chuvas de verão não vieram do jeito que o pecuarista gostaria. Em muitos municípios, as autoridades até decretaram situação de emergência hídrica por causa do veranico. Se eu não me engano, foram 25 municípios do oeste e do norte de Goiás. Até a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, decretou estado de emergência por causa da falta de chuvas. Mas o pecuarista precisa se animar, pessoal, se planejar e ir em busca de soluções para manter o seu gado ganhando peso, inclusive na entre-safra, né? No programa desta manhã, vamos falar sobre reserva de pasto e como devemos cuidar do nosso gado de recria e conseguir engordá-lo daqui em diante. Bom, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o zootecnista, né, Josmar Almeida, mestre em produção animal e um dos sócios fundadores da empresa Gerente de Pasto. Grande Josmar, bom dia, obrigado pela sua visita. E com ele, pessoal, quem veio nos visitar aqui é o jovem engenheiro agrônomo Micael Monteiro, ele que é gerente, né, da Agropecuária Correia, fazenda lá da minha querida cidade de Castanheira, no Mato Grosso. Micael, bom dia. Bom dia, obrigado pela visita aqui no Giro do Boi. Veio lá do MT, lá de longe aqui para visitar a gente. Já assiste o Giro do Boi faz tempo já, não? Há muito tempo. É? Sou telespectador assíduo do programa. É mesmo? Te ajuda bastante? Ajuda bastante. Estou todo dia lá. Os vaqueiros, os boiadeiros, sim, né? Mas graças a esses caras também. Provavelmente está todo mundo acompanhando lá. Ah, é? São duas fazendas de vocês lá, né? São duas propriedades. Fazenda Rio Juruena e Fazenda Água Fria. E Água Fria, né? São fornecedores lá do Silvano Marcucci, né? JBS. Maravilha. E você, Josmar, me conta, rapaz, tá cada vez mais jovem. Você tá bom? Tá querendo agradar, então. Vê se eu ganho a consultoria aí, porque tá feio, os pastos tudo degradado na fazenda lá. Mas tem soluções, né? Tem soluções para se graças a buscar, né? E Micael tá aqui já há um ano, nosso cliente. Tem sido Só um ano só. É um ano, fevereiro, um ano, né? E meio, né? E tem sido Vamos ver se ele vai falar bem de você, porque em um ano, se apareceu coisa boa em um ano, vê se ele vai falar. Estamos combinados, estamos combinados. Mas É um resultado muito ótimo, muito Bacana. Interessante. É uma propriedade que tem gerência, tem Gestão. uma gestão muito bem executada. O Micael já está no processo de sucessão há algum tempo na fazenda, com uma visão muito diferente e vale a pena abordar aí, né, no assunto, né, que pratica várias tecnologias que não só a questão de gestão de pastagens, mas a questão também de suplementação, que a gente vai abordar agora, né? Vamos sim. Tá preocupado com a seca e tem que estar preocupado com as águas também. Importante é isso, né? A gente explorar melhor o período das águas e até que ponto, né? Esse é o ponto, né? Que é o tema de hoje, né? E o trem tá de cabeça para baixo, né, rapaz? O negócio tá meio doido aí. Tem dia que tá chovendo demais, aí o trem inunda tudo. De repente, aquela seca. Quem quer imaginar que a prefeitura de Rondonópolis ia decretar estado de emergência? Você viu aquela terra querida, né? Terra boa, com chuvas todas definidas. Antigamente era assim, hoje não é mais, né? E se a gente não se precaver, pega a gente de calça curta, Josmar e Micael, né? Você passou por algum problema agora lá no Vale dos Arinos, né? É acima do Vale dos Arinos, Vale do Juruena. Do Juruena, do Rio Juruena. O Arinos é mais próximo. Vocês passaram por alguma perrengue lá de veranico, essas coisas, esses dias? Então, foi uma safra diferente com o atraso das chuvas, Atrasou né? também lá. Completamente, mas por outro lado a gente está numa região um pouco mais privilegiada no que diz respeito a volume de chuvas, milimetragem ao longo do ano. Então, acredito que deu uma equilibrada agora, nesse período de pico das águas. Mas mesmo assim, né? Atrasou. E se o cara não tivesse uma reserva ali, tá? Vá que é pro brejo. Brejo não ia morrer na areia, né? Não atrapalha todo o planejamento da fazenda, né? O operacional, tudo que se delimitou ali para as atividades ali de início do período chuvoso, né? Então, tudo isso acaba atrapalhando, mas acredito que o volume deu uma equilibrada agora, né? De chuvas lá na nossa região, né? Isso no caso deles, mas você deve ter passado muitos outros clientes com problema, não? Sim, sem dúvida. O sul do Mato Grosso, região de Cáceres, a gente teve agora recentemente, tá sendo ainda, né? Tá sendo uma safra muito difícil. Nossa. Né? Você falou de Rondonópolis, né? Tá sendo também uma região muito difícil.
O Paraná, apesar de ter chovido ainda bem, né? O Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, só que a gente está tendo grande temperatura, altas temperaturas, né? E a evapotranspiração está sendo muito intensa, né? Sim. Então, como se diz, né? Cada dia, cada safra a mais a gente está tendo essas dificuldades. E o mais importante é o pecuarista entender como que a propriedade dele se comporta nesse momento de momentos críticos, né? Como, por exemplo, a safra 21-22 também, no Paraná, a gente sofreu uma seca extrema, né? Que causou uma queda de produção, né? E então o pecuarista precisa entender como que a propriedade dele se comporta nesses momentos de críticos também, né? Em termos de capacidade. Como é que faz essa análise? Fazendo gestão de pastagens, essa é a palavra, né? Gestão de pastagens, tendo números para gerir pastagens, né? Criar históricos da sua propriedade, que momentos que esses momentos críticos, a sua propriedade teve qual capacidade de suporte, qual foi o desempenho dos animais, tanto os desempenhos de engorda como os desempenhos reprodutivos, né? Quando você tem isso, você se sustenta para próximos períodos como esse, né? E cria planos A, plano B, plano C, né? A gente pode, como a Agropecuária Correia, a gente tem lá como estratégia a suplementação, né? Tanto a suplementação em semi-confinamento, como a suplementação em TIP, né? Ela é uma estratégia para reduzir a lotação para períodos de veranico, como também períodos de entre-safra, né? Como as secas, né? No caso, né? E a gente explora bem as águas. É importante dizer que a suplementação também te dá permissão para você explorar melhor as águas, colocar mais animais no período das águas, em cabeças por hectare, em UA por hectare, e também te dá um calço, né, uma segurança para você explorar, ter as secas sem passar maiores perigos, né, no caso. Entendi. Micael, um ano apenas de auxílio aí desses competentíssimos aí, amigos. Exato. Aí, ó, de longa data da consultoria gerente de pasto, né? Exato. Você já... Não haveria tanta necessidade de você buscar, que você acabou de dizer para mim aqui, que você está numa região privilegiada, ali chove melhor, umas terras mais de bacuri ali, etc. Mas por que você resolveu buscar uma assessoria? Porque você achou que poderia melhorar ainda mais o que já era bom? É isso? Também, mas eu acredito que todas essas vantagens competitivas que a gente tem pela localidade ali acaba deixando a gente um pouco acomodado, né? O pecuarista Ótimo. Não pode se acomodar. E não pode se acomodar, a gente tem que estar... Sem dúvida. E a gente estava num momento, né, do nosso projeto lá que estava em crescimento, com algumas mudanças de sistema, né, Mauro? Então, quando a gente opta por produzir mais, né, a gente vai indo para uma pecuária menos tradicional e mais moderna, mais intensiva, que é um pouco do que a gente está fazendo hoje lá, né, Josmar? Então, basicamente, sistema produtivo, falando um pouco agora, recria e engorda de machos, né? Como que está sendo esse projeto lá? Recria e engorda de machos a pasto, onde a gente determinou, né, que o ponto focal do projeto, do sistema, seria a produção a pasto, né? Que é onde tal da RIP, né? É isso, né? Temos a recria intensiva a pasto, né? Só dá para falar muito isso. Isso, podemos falar um Flávio. Exato. E a gente entendeu que o potencial estava na produção, né, das nossas forragens, né? E era onde a gente poderia produzir o maior resultado e construir, né, a arroba mais barata. O que você fez de diferente na recria? Me conta. Bom, na recria hoje a gente trabalha com o manejo alternado e rotacionado, né, através da metodologia do Josmar, que parece que tem até bem mais de um ano, né, Josmar, por conta dos resultados que a gente está lá. Que a gente vem buscando muito o aumento do ganho de peso, do GMD e aumento da lotação. Né? Ganhou? Muito. O ponderal foi maior? Muito, né? A gente quantos por cento? Bom, vamos falar assim de ganho médio diário. Tá. O que é? Ele praticamente dobrou. Ele dobrou, né? Não, vocês dobraram o GMD lá na fazenda. Dobrou. Só com algumas metodologias de manejo de pasto, na recria. Sim. A gente estava dentro de uma média nacional, né? Do benchmark de uma média nacional, né? E hoje... dobraram, simplesmente. Simplesmente dobrou, mas basicamente com todas as estratégias também, né? Que foram adotadas, né? Então a terminação, ela eleva muito também, né?
esse ganho médio diário, né? Sei. E, paralelamente, eu acho que a lotação também, a lotação, né? sem dúvida. A lotação está indo pelo mesmo caminho, né? A fazenda já está se desenhando uma capacidade de suporte de o dobro, né? De alguns anos atrás, de 3, 4 anos atrás, aproximadamente, né? Então, agora a gente está empenhado, né, nessa missão de aumentar o rebanho. Engraçado. A primeira coisa que o pessoal, eu acho que você vai me explicar melhor, se o vai falar, é, vamos ajustar a lotação, né? Aí também o cara tá com muito gado lá em cima, pastejo, né? Suporte muito, pressionando lá. Aí o cara desfaz de gado. Aí, de repente, eles criam uma metodologia. Vou explicar daqui a pouco para vocês aqui, o Jorge vai explicar direitinho como é que funciona essa proposta aqui, né? Esses conceitos aqui para se chegar ao dobro de GMD que as fazendas da Agropecuária Correia estão obtendo hoje em apenas um ano apenas, e o dobro de lotação. Aí você me veio falar que dobra a lotação em vez de você dar uma folga para o pasto. Mas a fazenda... Ou seja, é possível isso, gente? É possível. A Fazenda Agropecuária Correia, ela tem fome de lotação. Ela apresentou isso desde o diagnóstico. Ela apresentava isso, ela já estava, como o Micael falou, numa lotação significativa quando a gente iniciou o trabalho. Sim. E com a implantação da metodologia gerente de pasto, a gente visualizou que a gente pode ter ainda, já aumentar, né, como foi o caso, já aumentou. E ainda o grande temor do pecuarista é dizer, mas eu vou aumentar a lotação, vou diminuir o GMD. Não é assim. Né? Vocês dobraram os dois, vocês dobraram o ganho e dobraram a lotação, o GMD, perfeitamente. É uma região muito sadia, né? Muito boa de chuva, ele não passou esse problema de chuva, e ela tem que ser explorada com relação à sua lotação. Se ela não for explorada, o GMD pode cair. Né? A gente é de uma época da pecuária que sempre tinha medo de faltar pasto, porque o sobrar pasto também é muito negativo, isso é fato. Né? O sobrar pasto é muito negativo também. Então a gente tem que saber explorar isso, né, de uma forma adequada. Né? Maravilha, falamos um pouquinho sobre recria rapidamente, agora eu quero falar de uma outra coisa, a TIP, recria intensiva a pasto, agora terminação intensiva a pasto, tá? Nessa tela aqui, o Josmar e também o próprio Micael, eles querem mostrar para a gente rapidamente quais foram os conceitos implementados nas propriedades do grupo. Quem é Manuel Correia? Meu avô, fundador. O fundador. Ele é vivo? É vivo, provavelmente está acompanhando grande o seu programa. Manuel Correia, um grande abraço para ele. Deve estar numa felicidade, vendo a geração Neto aqui, ó, feliz da vida, né? O Neto conseguindo dobrar o patrimônio da família rapidamente. Olha que legal. Eu queria ter um neto assim, dobrar o meu patrimônio que eu deixei lá. Que legal. Brincadeiras à parte. Seu Manuel, um abraço para o senhor aí, para toda a equipe da Agropecuária Correia que está nos acompanhando. Esse é o conceito para a gente conseguir, Josmar, dobrar o nosso GMD e dobrar a nossa lotação? Essa a proposta? Sem dúvida, sem dúvida. Fala rapidamente, por favor. Suplementação, que é, como a gente falou, semi-confinamento, né? A gente trabalha de 1 a 2% do peso vivo. A gente coloca o primeiro benefício direto no animal. Aumento no ganho médio diário, né, no GMD, redução na idade de abate. Isso é bom demais. Mais rendimento, 1 a 1,5 arroba por cabeça, né? Por que eu coloco esse assunto? Eu consigo abater um boi a pasto? Consegue, mas se você tivesse feito uma estratégia de suplementação, suplementação estratégica, esse mesmo animal sairia com 1 a 1,5 arroba a mais do que ele sairia só a pasto. Entendi. Né? Você explora melhor sua carcaça, dilui o efeito, por exemplo, do ágio da reposição, melhor acabamento, né? Isso é fato, né? O acabamento de carcaça, né? Padronização, né? E consequentemente maior uniformidade do lote, né? Mais cabeceira e meio do que fundo. Ótimo. Né? Isso tanto é interessante não só da porteira para dentro, como, por exemplo, quando você chega no momento da seca, você consegue retirar mais animais do pasto para ir para uma TIP, então você reduz mais a lotação, como também é importante para a indústria. Né? A indústria, com a uniformidade e acabamento, consegue ter uma maior... Porque a indústria consegue vender essa carne, consegue vender essa carne. Simples. Mas porque a indústria quer, porque na verdade não é a indústria que quer, quem quer é o consumidor. É a gôndola, Agora né? você imagina uma picanha desse tamanho aqui assim, uma picanha desse tamanho assim, ó.
aquela despadronização, né? Se tiver uma coisa bacana, padronizada, com a espessura de gordura correta, você tem mais mercado para vender essa carne. E a pecuária precisa disso, né? Benefícios indiretos. E o benefício indireto que está relacionado com o planejamento forrageiro. Exato. Que a gente tem manobra para reduzir a lotação para seca, momentos críticos, e momentos críticos também com o veranico e entre safras, né? Entendi. Além do que também é uma ferramenta de ajuste de lotação pela substituição, né? Ok? Maravilha. Tá. Vamos dar uma olhadinha Então, na outra tela aqui, ó. então- Agora, alguns pontos a considerar. Ok. Pontos. Primeiro a considerar para a gente utilizar a suplementação, né, a estratégia de suplementação, a fazenda, a estrutura da fazenda e a equipe dá conta, isso é importante, né? Estradas, bebedouros, cercas e coxos. Estudar a viabilidade financeira e econômica da suplementação. E quando a gente vai estudar essa viabilidade, a gente tem que sempre perguntar qual que é o ganho de peso que eu tenho a pasto. O quanto que ele vai me dar, quando e que momento, qual época do ano que esse GMD vai acontecer, no período das águas, no período da entre-safra, de outono, inverno, né, no caso, ou secas, né? E aonde essa propriedade se encontra. Então, o ganho de peso a pasto ele é muito variável em função dessas condições que a gente tem que se analisar. E a segunda pergunta, qual é o ganho de peso adicional que a suplementação vai me trazer em cima daquela condição de pasto que eu tenho lá. Então, estudar para isso eu tenho que saber qual é a estratégia da suplementação que eu estou utilizando, o percentual do peso vivo ou gramas por quilo de peso vivo e a oferta de forragem na quantidade e qualidade que ela se apresenta. É ração que você usa lá nessa época? Sim. Ração. Ou proteico energético, o que você usa? Proteico energético na recria, né, no Tá. período chuvoso, na categoria de garrote também. Sim. E aí entra na terminação, que é a etapa final, né? Ração 1,5%, 2% do peso vivo. 1,5%, 2%, quantidade, 1,5%, 2% mais ou menos. Durante quanto tempo? 90? 90 dias. 90 dias. Entendi. E essa é a principal razão, né? Na verdade, eu estava falando em ração, que justifica a suplementação, né? Esse aqui é de agosto a junho, como se comporta geralmente uma lotação nas fazendas. O pico é fevereiro, O sempre. pico é janeiro, fevereiro ali, né? E a gente tem que entender que a lotação em unidade animal por hectare, ela reduz entre 40% a 50%. Algumas regiões que a gente tem, por exemplo, trabalhado já também 60% a 80%. Tem algumas regiões do Brasil que a gente atua e a redução é muito mais significativa, né? E essa é a principal justificativa que a gente tem que pensar em suplementação. Entendi. Né? Essa é a principal. É tanto que a redução, como também eu não posso deixar sobrar também o quanto que eu posso deixar sobrar do período das águas para o período da entre-safra. Nós estamos entrando já em abril, né, pessoal? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Perfeito. Tá? Nós estamos aqui, ó. E chegando em abril. Atenção! Olha esse sinal de alerta aqui, ó. Por isso que a gente está aqui. A gente trouxe o Josmar, lá do Paraná, trouxe o nosso amigo Micael, lá do Mato Grosso. Sinal de alerta ligado, os próximos meses agora. A vaca vai pro brejo se a gente não mexer o doce, hein, Josmar? Perfeito. É como eu digo, depois que a gente entende esse padrão de crescimento de forragem, e isso acontece até mesmo em sistemas irrigados. Até mesmo embaixo de pivô tem BO. Cai a lotação, cai a produção, porque a temperatura cai, fotoperíodo cai, radiação cai. Então isso a gente não tem como... Aí não faz fotossíntese. Não tem a produção, né? Então quando você entende isso, você entende tudo como urgente. E vira como se fosse um conceito de lavoura, né? Tudo é para ontem, né? Então a gente tem que ter essa abordagem, né? Entender isso aí, né? Entender que a demanda do rebanho, vejam vocês aqui, a gente tem 2 bezerros lá em agosto de 200 quilos, 2 bezerros por hectare gerando 0,96 UA por hectare. Esses mesmos 2 bezerros agora como garrotes em junho, com 380 quilos, vai somar 76% de Desde que eu tivesse respeitado a fisiologia do meu capim, sim, lá atrás, eu teria aquilo ali. Teria aquilo ali, perfeitamente, com um bom manejo. 76% a mais de... É por isso que ele está justificando. O Micael falou para mim aqui, ó. A minha lotação dobrou, mano. Aqui, ó. Perfeito. Com 2 bezerros, hoje eu vou ter, aí depois eu vou ter 2 garrotes com quase o dobro do preço, do peso dele. Perfeitamente. Do peso dele, somente com o planejamento forrageiro. Entender e a estratégia de suplementação. Estratégia de suplementação. Regime de pasto. Esse animal em junho, aqui já em abril, lá na correia, ele já está recebendo proteico energético, 0,3% do peso vivo. A partir de quando? A partir de abril, fevereiro, né? Já começa. Na verdade, a idade, né? Lá a gente definiu a idade 300 quilos, né? 330. Começa com 300 quilos. Os machos. 300 quilos acima... Macho e fêmea.
Só macho. Só macho. Lá... Fêmea, por que menos? Não temos fêmea. Vocês trabalham só com macho. vocês trabalham só com recria e engorda. De macho. Entendi. Só compra Só compra. O animal chega, desmama, Vocês compram bezerros e garrotes? Bezerros e garrotes, é uma região com uma vasta oferta, né, de bezerro, muito Sim. produtiva, né? E o foco é nessas 3 categorias ali, de bezerros, garrotes e boi gordo. Bom, e essa tela aí, o que você me diz, meu amigo Essa tela é o Josmar? seguinte, a gente faz agora, vamos dizer assim, o balanço entre a demanda do rebanho em unidade animal por hectare e a capacidade que a fazenda tem. Então veja ali que em agosto a gente está até acima da capacidade, né, 119% da capacidade ali, 0,96 unidade animal por hectare de demanda e a capacidade é 0,80, então ali a gente tem que entrar com uma suplementação com alto consumo, 2% do peso vivo. E aí chega no período de dezembro, fevereiro, né, a gente está com uma demanda do rebanho menor que a capacidade. A capacidade é 1,80 e a demanda do rebanho é 1,2 UA por hectare, ou seja, a gente está 67% da capacidade, com uma janela de 33% na capacidade de suporte. E isso que é importante o pecuarista entender. Qual que é a sua janela do período das águas? Se eu vou trabalhar com 70%, 80%, 90% da minha capacidade do período do pico das águas, que foi o que aconteceu agora em janeiro, fevereiro. Se eu for trabalhar com 90%, eu tenho que ter uma estratégia muito bem fundamentada, como é o caso da TIP, no período da seca. Se eu for trabalhar se eu não tenho TIP, se eu não tenho capacidade para seca, se eu não tenho suplementação, eu tenho que trabalhar com 70%, 80%. Então isso tem que ser muito bem desenhado na fazenda, é uma engenharia, né, no caso. E entender que o planejamento forrageiro, ele tem que estar sempre contemplado com o planejamento de suplementação, que a gente chama o planejamento alimentar, né? O planejamento, não tem como você pensar numa suplementação, numa pecuária de 15, 20 arroba por hectare, 30 arroba por hectare, sem pensar que o planejamento alimentar, que é o planejamento forrageiro, mais o planejamento de suplementação volumosa e concentrada, tem que estar no projeto, porque senão você não consegue galgar esses índices produtivos, né, de 15, 20, 30 arroba por hectare. Né? Então, planejamento e gestão é uma palavra de ordem na Correia, lá na agropecuária de vocês, né? Eu acho que, sem dúvida, é a primeira página, né, do manual, é o planejamento, acima de tudo. E vocês fazem planejamento a várias mãos lá? Todo mundo participa? Bom, com certeza, é interessante, né? Eu gosto de falar, o planejamento tem que ser feito dentro do escritório, né? No ar-condicionado, né? Então, a parte mais legal, e a gente faz muito isso, é mensalmente rodar as áreas, a avaliação a campo, né? Das pastagens. Leva o capataz, o vaqueiro, o boiadeiro, todo mundo olha. Todo o setor da fazenda, responsável pela pecuária, gerente, coordenadores, capataz, zootecnista, né? E a gente, dentro do ambiente de escritório de planejamento, a gente destrincha, né, todos os dados, né, Sim. Josmar? Então, tem toda uma ciência envolvida, como ele mesmo fala, né, e todo esse balanço, né, que ele demonstrou, é de uma produção a pasto no tempo, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento que eu vou chamar de bianual aqui, que a gente olha os 12 meses para trás de tudo que aconteceu, né, o histórico, né, da fazenda, onde a gente tem ali a lotação ocorrida das nossas áreas, né, o realizado, né, e a gente consegue projetar, né, qual que é o caminho que a gente vai percorrer no futuro, né, nos próximos 12 meses. Né. Que capim que você tem lá na fazenda? Estou perguntando aqui. Era majoritariamente braquiaras, né, braquiara brisanta, marandu, mas hoje a gente tem uma bela diversificação já com pânico, mombaça, azuri, miyagi, outros tipos de braquiárias também, né? Charaés, alternado e rotacionado. Alternado e rotacionado. Isso, sistema. Para quem não sabe, o que é alternado e rotacionado? Alternado é 2 piquetes, que você fica 15 dias, 15 dias, 15 né? Alternando 15 no, 15 do. Agora, rotacionado pode fazer vários módulos. Rotacionados são mais frações, mais piquetes, né? Menores períodos de ocupação, maiores períodos de descanso, né? Entendi. A fazenda está passando por um momento também de divisão de pastagens, né, Micael? A gente está em processo de divisão das áreas de pastagem, justamente para, como eu digo, né, às vezes a gente otimizar o uso da área. E o piquete, muitas vezes, às vezes pastejado, por exemplo, 4 dias no mês, né, ele fica sendo pastejado 4 dias e fica descansando 26 dias, no final do ano ele trabalhou 48 dias. Então o manejo intensivo não é tão intensivo para o pasto,
o que é mais intensivo é a movimentação dos animais. É o operacional. O operacional de movimentação. E isso tem que ser muito bem pensado, uma engenharia tem que ser muito bem feita, tem que ter investimentos que nem foram feitos lá, de estradas, acessos, né, para acontecer isso efetivamente. As coisas não são fáceis e baratas, né? Não. Mas o resultado é isso, né? Quando você tem um planejamento, você vai fazendo por etapas, né? Sim. Aí em um ano de parceria aqui, eles simplesmente dobraram a lotação e dobraram o ganho médio diário deles, o ponderal deles. Já está justificado qualquer conversa nossa aqui. Queria agradecer meu amigo Josmar Almeida, da gerente de pasto, o Micael Monteiro lá, terceira geração já, né? Terceira geração de produtores rurais lá do Vale do Juruena, lá na região de Castanheira, terra querida lá. Muito obrigado pela visita. Eu vou gravar daqui a pouquinho um podcast com os dois, bem legal, para eles falarem com riqueza de detalhes, aí eu vou cutucar eles com força. Aí você vai ter tempo de ouvir, a hora que tiver ouvido o podcast do Giro do Boi nas suas viagens, aí vocês vão entender melhor, com riqueza de detalhes, o tintim por tintim, o que a gente quer extrair deles lá, e eu agradeço por vocês disponibilizarem esse conhecimento de vocês, o tempo de vocês estarem com a gente aqui compartilhando e dividindo com todo o nosso público, todos os pecuaristas do Brasil que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela visita, Josmar. Eu que agradeço. Obrigado pela visita, Micael. Obrigado, Mauro. Foi um prazer.